pessoal, tudo bem? Hoje na aula de geografia nós vamos falar sobre orientação, né? Então, como nós podemos nos localizar utilizando aí a rosa dos ventos? Como eu vou descobrir onde está o ponto norte, sul, leste, oeste? Então, esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Deixa eu colocar aqui. Então, vamos lá, né? Então, o assunto é orientação. Quando nós nos deslocamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, muitas vezes nós não sabemos, né, o endereço de onde nós queremos ir. E aí nós solicitamos para as pessoas uma indicação, né, uma orientação para chegar em determinado endereço. E muitas vezes as pessoas utilizam, né, a orientação de vir à direita, vir à esquerda, né, elas podem nos informar que o local é próximo ao supermercado, é próximo à escola. Né, você tem que virar à direita, né, do mercado, depois virar à segunda, à esquerda, próximo a um shopping. Então, nós utilizamos uma série de referências no nosso dia a dia, numa cidade, por exemplo. Mas como nós podemos nos orientar em espaços onde não há pontos de referência bem marcados, como, por exemplo, desertos, florestas, alto mar? Como nós podemos nos orientar? Então, as sociedades antigas perceberam a necessidade e a possibilidade de se localizar em lugares onde não há pontos de referência. Então, dessa forma, eles passaram a desenvolver maneiras de orientação através da observação do Sol. É isso que nós vamos entender agora. Aqui eu coloquei uma imagem, por exemplo, né, de pessoas fazendo trilhas nas florestas. Então, algumas vezes as pessoas se perdem, né, porque não tem um equipamento de localização, instrumentos de orientação, e aí elas se orientam pelo Sol ou pela Lua, ou também através da constelação, né, de uma constelação. Então, nós vamos aprender isso na aula de hoje. Aqui está mostrando uma foto de pessoas caminhando numa floresta em Toronto, no Canadá. Então, lá, se você observar o Sol durante o dia, você vai ver que ele nasce num ponto e se põe do lado oposto. Né? Então, lá, durante o dia, você já reparou no nascer e no pôr do Sol? Para se orientar pelo Sol, é preciso saber sua posição ao amanhecer e ao anoitecer. Né? Então, isso só fica difícil quando o tempo está nublado. Né? Então, quando o dia está nublado, você não consegue exatamente saber, né, onde ele está. Mas, no dia de Sol, você consegue perceber o local onde ele nasce e o local onde ele se põe. Então, nós temos aí um movimento aparente do Sol. Então, ao observar o Sol, é possível perceber que ele nasce de um lado e se põe do outro. Então, esse movimento aparente do Sol, ele nos ajuda a descobrir, então, os pontos cardeais. Por quê? Onde o Sol nasce, nós chamamos de leste ou nascente. O lado onde o Sol se põe seria o oeste ou poente. Então, se eu indicar a mão direita para o leste, eu vou ter na minha frente o norte e atrás o sul. Tá como esse menino aqui, né? Então, ele está indicando a mão direita para o leste, na frente ele tem o norte, atrás o sul. Né? Então, essa orientação de referência, de acordo com a posição do Sol. Como eu falei para vocês, esse é um movimento apenas aparente, porque, na verdade, quem está se movimentando é a Terra. A Terra, no espaço, né? Ela realiza dois movimentos que são considerados principais. Na verdade, a Terra realiza vários movimentos, mas esses dois são os principais. O movimento de rotação e o movimento de translação. O movimento de translação é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. Esse movimento demora em torno de 365 dias para ser realizado e é a duração do ano, ele determina, né, a duração do ano. E determina também as estações do ano, né, que é um assunto que nós falaremos numa próxima aula. E o movimento de rotação é o movimento que a Terra faz em torno de si mesma. Nesse movimento, uma face da Terra está voltada para o Sol, é dia, e a outra face que não está voltada para o Sol é noite. Conforme a Terra vai girando, vai ocorrendo a sucessão dos dias e noites. Então, esse movimento que nós percebemos do Sol no espaço não é o Sol que está se movimentando, e sim a Terra. Né? Por isso que nós falamos em movimento aparente do Sol. Aqui, por exemplo, você percebe, né? Olha lá, o Sol nasce a leste, aí no decorrer do dia ele vai mudando de posição e se põe a oeste. Né? Então, esse movimento é apenas aparente, porque na verdade quem está se deslocando é a Terra. Por exemplo, aqui eu coloquei, né, o Sol desse lado, ó, o menino apontando com a mão direita, o Sol leste, o lado oposto oeste. Se você apontar a mão direita para o leste, na frente você vai ter o norte e atrás o sul. Então, esses são os chamados pontos cardeais, os pontos principais da rosa dos ventos.
A palavra cardial significa principal. Nós temos também os pontos colaterais, que são pontos intermediários entre os pontos cardeais. É o que nós vamos ver agora, tá? Lembrando que a palavra norte pode ser substituída pela palavra setentrional ou boreal. O sul também pode ser chamado de austral ou meridional. O leste seria o nascente ou oriente. E o oeste seria o ocidente ou poente. Então, aqui tem nós temos a rosa dos ventos, né? Nela nós temos os pontos cardeais e os pontos colaterais. Os pontos colaterais são pontos intermediários, são esses, nordeste, sudeste, noroeste, sudoeste. E os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Então, norte, sul, leste, oeste. Como eu disse, se você colocar a mão direita para o leste, na frente você vai ter o norte. Então, pontos cardeais. O que nós temos entre o norte e o leste? Então, nós temos o nordeste. O que nós temos entre o sul e o leste? Nós temos o sudeste. O que nós temos entre o sul e o oeste? Nós temos o sudoeste. E o que nós temos entre o norte e o oeste? O noroeste. Tá? Então, essa é a rosa dos ventos com os pontos cardeais e colaterais. E aqui nós temos os pontos subcolaterais, né? Então, os cardeais estão aqui em vermelho, né? Os colaterais estão em azul e os subcolaterais estão em verde, né? Então, o subcolateral seria a junção de um cardeal e um colateral. Por exemplo, aqui, ó, norte e nordeste, juntou os dois. Aqui, leste e nordeste. Por que está em E aqui, né? Porque é em inglês, tá? Então, o leste, ele pode ser utilizado a sigla L ou E. E o oeste pode ser utilizado a sigla W ou O. Aqui está no caso O e E, né? Então, oeste e leste. Então, se você juntar o sudeste com o leste, leste, sudeste. O sul e o sudeste, sul, sudeste. Então, você junta as siglas, né? Sul, sudoeste, sul, sudoeste. Oeste, sudoeste, oeste, sudoeste. Sempre o cardeal primeiro. Oeste, noroeste, oeste, noroeste. Aqui, ó. Entre o norte e o noroeste, norte e noroeste. Então, sempre o cardeal primeiro, o colateral depois. Esses são os pontos subcolaterais, onde nós temos uma rosa dos ventos completa. Aí, então, nós temos, até vou voltar aqui, ó. Cardeais, são os principais. Colaterais, né, que são pontos intermediários. E subcolaterais, né, são os que estão em amarelo. Agora, vamos falar um pouquinho da bússola. A bússola é um instrumento de orientação que ela tem uma agulha que tem as propriedades de um ímã, né? Uma agulha imantada, uma ponta da agulha ela é imantada. E ela vai apontar para o magnetismo da Terra, porque a Terra tem magnetismo e vai atrair essa ponta da agulha, tá? E aí você tem os pontos cardeais, né? Então, ó, quando ela aponta para o norte, você, né, movimenta a bússola, né, colocando os pontos cardeais no local correto. Deixa eu mostrar aqui, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, aqui está o polo norte magnético. Então, quando você posiciona a bússola, né, a ponta da agulha que está imantada vai indicar para essa direção, que é bem próximo ao polo norte geográfico, né, que é onde os meridianos se encontram, se tangenciam, né? Então, o núcleo da Terra ele é formado principalmente de ferro e níquel, e ele funciona como um grande ímã. Do núcleo partem linhas de força, que são linhas imaginárias, ao longo das quais se manifesta a ação de um campo elétrico, né, ou magnético, em direção no extremo norte e no extremo sul. Então, no extremo norte é naquele local lá, é onde a agulha vai apontar. Então, são os polos magnéticos da Terra. Então, então, aqui nós temos uma diferença do polo geográfico, né, que é, como eu falei, onde todos os meridianos se encontram, e o polo norte magnético. Então, tem uma pequena diferença, mas é pequena, né, se você analisar. Então, por isso que você tem que calcular a declinação magnética, tá? Que vocês vão ver isso com mais detalhes, né, quando estiverem no ensino médio. Então, nós podemos até fazer uma bússola caseira, né? Você pega uma vasilha, põe um pouco de água, pega uma agulha, você põe um adesivo aqui, né, numa rolha e põe ela para boiar. E numa parte da agulha, numa ponta da agulha, você passa o ímã, só numa ponta da agulha. E aí, essa
ponta da agulha que está imantada vai indicar para o norte. Então, você escreve aqui norte, sul, leste, oeste e desloca a bússola, né, de acordo com o local onde ela apontar o norte, né? Você vai colocar o N, né, no local onde ela estiver apontando, tá? Para você descobrir, né, os pontos cardeais. Aqui eu coloquei um mapa do estado de São Paulo só para vocês terem uma ideia, né? Então, aqui nós temos a orientação de acordo com a convenção, né? De acordo com o mapa mundi, nós temos norte, sul, leste, oeste. Então, por exemplo, vamos dizer que Taubaté está a sudeste de Campinas, né? Ribeirão Preto está aproximadamente a noroeste de Taubaté, né? Vamos dizer aqui que Juiz de Fora está a nordeste de Taubaté, ou São Paulo, aqui, né? Taubaté está aqui, São Paulo está aqui, desculpa, gente. Então, vamos falar, né? Sorocaba está a oeste de São Paulo. Taubaté está a nordeste de São Paulo. Então, você vai colocar a Rosa dos Ventos, onde você quer descobrir a orientação, né? E falar a posição. Por exemplo, vamos a outro exemplo aqui, né? Curitiba. Curitiba está a sudoeste de São Paulo, né? Londrina está a oeste de São Paulo. Franca está ao norte de São Paulo. E existem outras formas de orientação também. A Lua também é uma forma de orientação, porque a Lua é a mesma coisa que o Sol. Ela nasce a leste e se põe a oeste, né? Ela está do lado oposto do Sol, né? Então, quando o Sol está se pondo de um lado, a Lua está nascendo do outro. Então, a Lua também serve como ponto de orientação, né? Como ponto de referência. E nós temos também no hemisfério sul o Cruzeiro do Sul, né? Como que você vai descobrir, né, a posição pelo Cruzeiro do Sul? Então, ele tem uma haste maior, você vai aumentar essa haste maior em 4 vezes, e ele sempre vai indicar o sul, tá? O Cruzeiro do Sul só pode ser observado no hemisfério sul. Olha lá. Então, ele tem nome, né? Cada estrela aí que compõe o Cruzeiro do Sul tem um nome, né? Tem até intrometida aqui, que está no meio das principais. Então, você vai ver a haste maior e aumentar 4 vezes. Ali você vai descobrir a posição sul. E o Cruzeiro do Sul, ele muda de lugar durante o ano, mas mesmo que ele mude de lugar, ele vai sempre indicar o sul. No hemisfério norte, você não consegue ver o Cruzeiro do Sul. Lá você se orienta pela estrela polar, tá? Pela constelação da Ursa Menor com a estrela polar, que ela vai indicar sempre o norte. Olha lá, que é a constelação da Ursa Menor, né? A estrela polar é aquela que brilha mais, é aquela que, né, reluz mais. Então é isso, hoje eu falei um pouco sobre a orientação de referência, né? Falamos sobre a orientação de acordo com a Convenção Mundial, né? A Rosa dos Ventos no mapa. E falamos também de outras formas de orientação, tá? Logo mais eu farei outra aula falando um pouco mais, estendendo um pouco mais esse assunto. Então, mas por hoje, né, eu termino aqui. Fique com Deus, até mais.